Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Jesus está exclamando, né? Até quando estarei com vocês? Por que vocês são tão incrédulos assim? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Ele ficou o quê? Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Eu abro o meu coração para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, de fato, nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Você crê nisso, sim ou não? Existe alguma coisa que Deus diga assim: isso aí eu não posso fazer? Tem? E será que existe alguma coisa que Deus disse: me peça outra coisa, porque isso aí foge das minhas condições? Existe essa possibilidade? Não. Então, se Deus é Deus e faz, nós não podemos andar por aí como crianças assustadas. Seja um problema financeiro, seja um problema de saúde, seja lá o que for. Nós que somos cristãos não podemos andar por aí assustados. Eu tenho um Deus. Estava falando para uma pessoa esses dias que me reportou uma mensagem e a respeito de um problema que ele tem, está vivendo. E por isso me veio a inspiração de trazer essa palavra hoje. Lembra quando Jesus falou assim: ó geração incrédula? Acabamos de ler. Cadê a fé de vocês? Geração incrédula, até quando estarei convosco? Note, pessoal, que essas expressões que Jesus está dizendo é como se ele dissesse, vamos ser mais simples na palavra, é como se Jesus dissesse assim: vocês não creem que eu posso fazer isso? Que eu estou na vida de vocês e que vocês não podem andar assustados? Eu estou com vocês. Eu estou explicando mais fácil para vocês. E eu disse para essa pessoa: se o médico falou que você tem isso, não se assuste, porque o seu Deus é maior do que esse diagnóstico. Eu sei que como ser humano a gente leva um baque para uma notícia que a gente não quer, mas quando somos desafiados, porque Deus permite que tais coisas aconteçam para desafiar nossa fé, e de pronto a gente dizer, se posicionar e dizer assim: meu Deus é maior. E nunca me esqueço de um testemunho de uma senhora que deu para mim lá em Natal, que o médico disse que ela tinha um câncer, e ela disse: em mim mesmo não, tá nesse papel aí, mas não tá em mim. Não esqueço até hoje. Ela disse: em mim mesmo não, tá nesse papel aí. O que é isso, pessoal? Isso é o quê? Fé.
É o que Jesus está dizendo aqui. Onde está a vossa fé? Foi o que Jesus repreendeu os discípulos, perguntando: cadê a fé de vocês? Então esse texto, pessoal, ele fala de um rapaz. Havia um rapaz, um jovem, que ele vivia oprimido pelo espírito maligno. Um espírito que causava nele sofrimento, traumas, se jogava no fogo, na água, tinha que estar observado pelos pais 24 horas, porque era um espírito maligno que havia na vida dele. Então, se nos dias de hoje ainda é complicado a cura para doenças mentais, esquizofrenia, distúrbios mentais, se hoje ainda há dificuldades para se lidar com isso, agora imagina no tempo antigo. Era mais difícil. E aquele homem vai até os discípulos de Jesus levando o filho. E Jesus não estava ali fisicamente, tá? Jesus estava no monte. E eu quero que vocês imaginem comigo um pai que está sofrendo também, leva até os discípulos e diz: olha, eles podem fazer alguma coisa, me ajudem, ore pelo meu filho. E os discípulos ficavam ali se revezando. Um ia, expulsava, sai, e o demônio não saía. Vinha outro, sai, e o demônio não saía. Eles ficavam ali se revezando. Eles não conseguiam. Eu já vi isso, gente. Eu já vi pastores passar vergonha de expulsar um demônio e o demônio dizer: você não tem autoridade para me expulsar. Que vergonha, hein? Veja como o ungido do Senhor, que de fato é o ungido do Senhor, tem responsabilidade de estar na fé e de estar com a sua vida no altar, para não passar vexame e vergonha quando o demônio diz: você não tem autoridade para me expulsar. Que vergonha, não é verdade, pessoal? Então eles passaram essa vergonha. E aconteceu que Jesus chegou e presenciou. O texto diz que o homem se pôs de joelhos diante de Jesus e ele implorou: Senhor, faz alguma coisa, porque eu roguei aos teus discípulos. Aquele pai suplicou ao Senhor: faz alguma coisa, porque os teus discípulos não puderam fazer nada. Eu pedi ajuda aos teus discípulos, não puderam ajudar, mas aqui está o meu filho, faz alguma coisa se pode. Em outro texto diz que Jesus perguntou para o homem: se podes? Em um outro texto do Evangelho, Jesus pergunta para ele: se podes? Tudo é possível aquele que... Mas note que a resposta de Jesus, porque ele diz: se podes fazer alguma coisa, se tu podes fazer alguma coisa, era por quê? Porque os teus discípulos já tentaram. Vê se tu podes fazer alguma coisa. E aí Jesus disse para eles: você falou o quê? Se podes? Ou seja, pintou uma dúvida aí. Pintou uma dúvida aí. Aí Jesus fala: ó geração incrédula e perversa. Irmãos, Jesus tinha subido ao monte horas antes com Pedro, Tiago e João. Eles estavam lá orando. Pedro, Tiago e João, lá no monte com Jesus, viram algo extraordinário. Elias e Moisés. Eles viram esses patriarcas. Eles viram a glória do Senhor. Os outros discípulos estavam lá lutando com o demônio não saía. E quando Jesus chega, revestido de poder, com os outros discípulos, Pedro, Tiago e João, porque os demais haviam ficado lá embaixo, eles estavam reluzentes, cheios de unção também. Jesus não ficou estribuchando, rolando no chão com o demônio. Jesus só disse: traz o menino aqui, traz o rapaz aqui.
trouxeram ele daquele jeito. E Jesus disse: sai dele, deixe-o agora e não volte mais. Imediatamente o rapaz ficou livre, assustado diante de tantas pessoas, mas o demônio já não estava ali. Vocês notaram que quando se tem autoridade espiritual, você não precisa ficar debatendo, gritando, rolando. Você usa autoridade. E é essa autoridade que eu estou falando hoje aqui na mensagem, que Jesus transferiu essa autoridade para nós também. Quem crê e quem tem uma vida no altar, na presença de Deus, isso não é exclusividade do pastor. Eu disse não é. Você que crê no nome de Jesus e você leva uma vida com Ele, você também tem essa autoridade. Você tem. Você é representante de Jesus na terra. E se alguma vez acontecer que você for desafiado, você está na rua, você está no mercado, você está em algum lugar e manifestou alguém, não ligue para o SAMU. Não, como é que fala? Fica só observando. Vá lá, estenda a sua mão. Você já sabe o que é? Você já sabe o que é? Estenda a sua mão e diga: sai em nome de... Não ignore, não finja que você não tem nada a ver com aquilo. Se você sabe que é demônio, você sabe que ali é uma entidade, e que você sabe da capacidade, da unção que Deus te deu pela misericórdia dele, não finja que não viu. Vai lá e exerça a autoridade que o Senhor te deu. Você não precisa ser pastor para isso, você não precisa ter título de obreiro para isso, você só precisa crer no Senhor. Ah não, bispo, cada um cuida da sua vida, mas se fosse você gostaria que alguém fosse lá ajudar você, sim ou não? Sim ou não? Tudo bem. Então aqui é um pai que não está pedindo um favor, é um pai que não sabe mais o que fazer, para onde ir. Ele diz aos discípulos: faça alguma coisa. Passou aquela situação vergonhosa de tanto tempo, sei lá, e quando Jesus desce do monte, depois de um momento sobrenatural, que estavam com Moisés e Elias, representando ali a lei, representando ali os profetas, na pessoa do profeta Elias, e representando a graça por meio de Jesus, algo sobrenatural. Jesus estava cheio de poder, cheio de unção. Versículo 17: respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino. Jesus, versículo 18: Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento, a partir daquele momento, o menino ficou o quê? Ficou curado, foi para casa curado. Mas agora tem um problema. Por que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio que estava no rapaz? Eles não conseguiram. Eles estavam ali com cara de tacho, envergonhados. Então, gente, as vitórias devem ser vistas com humildade, mas as falhas devem gerar em nós perguntas. Fracassos devem gerar em nós perguntas. Perdas devem gerar em nós por quê? E nós estamos vendo nesse texto o comportamento dos discípulos, que em particular perguntaram para Jesus: mestre, dize-nos, por que não conseguimos expulsar? Em outras palavras, diga para nós onde foi que erramos. E eu quero dizer para vocês, pessoal,
eu vejo nessa parte do texto algo maravilhoso. Por isso que eu amo a Bíblia, porque os discípulos quiseram saber como não passar por aquilo mais. Eu disse ainda há pouco que nós devemos reconhecer as nossas vitórias com humildade e alegria, mas no momento de fracasso a gente tem que se perguntar: por que eu não consegui? Aonde foi que eu errei? Ou aonde é que eu estou errando? E eles estão perguntando para a pessoa certa. Estão perguntando para quem? Estão perguntando para Jesus. Então, em algum momento eles erraram e tiveram a humildade de perguntar: dize-nos onde que erramos. E aí uma lição, pessoal: em algumas vezes nós também precisamos perguntar para Jesus: Senhor, onde é que eu estou errando? Vocês estão prestando atenção no que eu estou falando aqui? Em algum momento da nossa vida, a gente também tem que perguntar para Jesus: aonde é que eu estou errando, Senhor? Mas o motivo da nossa pergunta é para aprender e consertar, e não continuar errando. Vocês estão entendendo? Tem que ter humildade. Por que eu não estou conseguindo, Senhor? Por que as coisas não estão funcionando para mim? Então, esses discípulos aqui, eu tiro o chapéu para eles, que tiveram a humildade, não ficou, vai lá você e pergunta. Todos olham, vamos lá, pessoal, vamos lá perguntar ao nosso mestre: o que aconteceu? Que nós fracassamos aqui. O que aconteceu? Queremos uma explicação do nosso mestre. Nós humanos não gostamos de sermos questionados, pessoal. Nós sempre gostamos de aplausos, de parabéns. A gente nunca gosta de mostrar a nossa fraqueza. E olha que eu conheço um povo que é assim, não quer demonstrar fraqueza. Demonstrar fraqueza não é uma falha, é humildade. Tem gente que sofre sozinho, não pede ajuda, não demonstra fraqueza. Você não pode demonstrar fraqueza para o inimigo. Vamos lá, pessoal, não faz corte meu errado não. Você não pode demonstrar fraqueza para o inimigo. Mas para aqueles que te rodeiam, que são da sua mesma fé, você tem que dizer para eles: olha, me ajuda nisso. Você tem que dizer para ela ou para ele: olha, me ajuda, me orienta. O que eu devo fazer? Onde eu estou errando? Você tem que ter a humildade de falar isso. E eu disse ainda há pouco que eu conheço um povo que não tem essa humildade. Demonstrar fraqueza para os seus não é pecado, não é errado. Reconheça. Você está falhando, peça alguém para te ajudar. Mas tem muitas pessoas que têm vergonha de fazer isso. Eu tiro o chapéu para esses discípulos aqui. Eles foram até Jesus: diz-nos, Senhor, onde erramos. E aí, pessoal, se você quer ter uma vida abençoada, você precisa reconhecer os seus fracassos. Ei, olha aqui para mim, presta atenção. Se você quer ter uma vida abençoada, você precisa reconhecer seus fracassos e dizer: eu não sou o Todo-Poderoso, autossuficiente. Eu preciso de ajuda, eu preciso reconhecer. Pergunte para Jesus hoje. Eu digo para vocês que as vitórias não nos ensinam nada, mas os fracassos ensinam. Sim ou não? Sim ou não? É bom ganhar? É lógico. É bom vencer? É claro. Mas a gente não aprende com a vitória. A gente aprende quando a gente fracassa. Eu não vou cometer mais aquele erro. Aprendeu. Eu não vou cometer mais aquilo que eu estava fazendo antes. Aprendeu. Cresceu.
amadureceu, foi para outro nível. E quando você aprende, corrigiu aquele erro, agora você está mais seguro. É ou não é verdade? Você está mais seguro. Você foi reprovado naquela prova. Aí você estudou, treinou. Agora você corrigiu o erro. E quando você vai passar agora pelo mesmo problema, você tira de letra, porque você está seguro. Você não erra mais. Você está seguro. É isso que Jesus quer que nós tenhamos. Se eu crer nele, se eu tiver uma vida com ele, então eu não vou andar mais inseguro, eu não vou andar mais com medo. Glória a Deus, pessoal. É isso que Jesus quer de nós. Então por que todo mundo recebe milagres e outros não? E as pessoas dizem: eu oro, eu clamo, eu vou à igreja, e o meu milagre, eu vejo os outros receberem e eu não consigo. Então quando você tiver a humildade de reconhecer para Jesus e perguntar para Jesus: Senhor, diga para mim. Quem sabe hoje nessa palavra mesmo, o Senhor está respondendo perguntas que você fez ontem. É comum Deus te responder através da mensagem. Você não contou nada para mim, você não falou nada para mim, porém Deus está respondendo o que você perguntou ontem. Você teve a humildade de ir lá no seu quarto orar e dizer: Senhor, me ajude, eu quero saber onde estou errando. Então, gente, quando você tem essa humildade para perguntar a Jesus, é bem provável que Jesus te responda sim, no mesmo dia, no outro dia. Mas o maior problema não é que o demônio não saiu, e sim porque eu não consegui expulsá-lo. Por que eu não consegui expulsar? Tem uma razão. Faltou unção, faltou autoridade, faltou experiência, faltou consagração. Não é porque o demônio saiu, é porque eu não consegui expulsar. É tanto que quando Jesus chega, não tem problema nenhum: sai! E ele saiu. E aquele sai já tinha sido dito outras vezes, por outras bocas. Mas o sai pela boca de Jesus, direcionada ao demônio, saiu, ele teve que obedecer. Houve uma unção, houve um poder. Glória a Deus, pessoal. Então a resposta que Jesus dá a eles é que a falha está no mundo espiritual. No mundo espiritual. Eles tinham o melhor professor, mas havia uma falha. No mundo espiritual, a fé. Então a fé não pode ser algo teórico. A fé, ela não, em você, não pode apenas ser dita, mas tem que ser vivida a cada dia. Ontem você venceu, hoje você se encontra no meio de um desafio, onde o Senhor está olhando para você dizendo: vamos lá, como é que você vai reagir diante disso? Houve-se uma situação e Jesus está perguntando para você: tá, eu estou vendo, mas como é que você vai reagir diante disso? Não era timidez, porque eles foram expulsar, mas era a falta da fé. Como é que se explica isso? É a insegurança. Bom, eu vou lá, eu vou expulsar no nome de Jesus e está tudo certo, vai ter que funcionar, mas será que vai dar certo mesmo? Houve insegurança, usou o nome de Jesus, mas o demônio não saiu. Mas quando se tem uma fé vivida, olha, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu estou certo que Ele me ungiu, eu vou enfrentar esse demônio e eu vou derrotar ele. Você está expressando o quê? Confiança. Você está expressando fé. Então Jesus dá uma aula para eles no verso 20. Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, verso 20, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte:
vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhe será impossível. Vocês perceberam aqui, pessoal? Uma fé mínima pode mudar tudo. Um grão de mostarda. Qual é o tamanho do grão de mostarda? É o tamanho de um caroço de abacate? Não, é pequenininho. E Jesus está dizendo que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda já é suficiente. É uma fé mínima. Não no tamanho, na espessura, mas na qualidade. A qualidade da fé. A unção está na qualidade da fé. Não é no tamanho da fé, é na qualidade da fé. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas tem qualidade. Tem o que, gente? Existem veneno que para derrubar um ser humano não precisa ser muita quantidade. Existem espécies de veneno de cobra, abelha, que para derrubar o mesmo mosquito da dengue, precisa ser muito para derrubar alguém? Não. Uma picada. Ele ingere ali um veneno pouco e derruba a pessoa. Ou seja, ali é um veneno que tem uma qualidade de derrubar. O que Jesus quer dizer é o seguinte: se você tiver essa fé do tamanho, mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, se ela tiver qualidade, então ela remove montanhas. Não foi isso que Jesus disse também? Poderá remover montanha. Então quando você usa a fé, a montanha que está na sua frente se remove, ou você sobe, finaliza ela, você sobe ela. Tudo que está na sua frente te atrapalhando sai por causa de uma fé não grande, mas de qualidade. Agora você aprendeu que o segredo que Jesus disse para os discípulos não era tanto o segredo, mas era assim: olha, vocês vão expulsar demônios, mas não é só dizer no meu nome. A fé de vocês tem que ter qualidade. Tem que ter o que, gente? E o que é, ô bispo, ter qualidade de fé? É você saber o que você está fazendo. E eu te pergunto, agora eu termino: o que você está fazendo nesses últimos dias? Aonde que você tem colocado mais atenção nesses últimos dias? Eu estou desafiando você. O que que você tem, em que você tem gastado mais o seu tempo nos últimos dias? Aí você se depara com um demônio, você se depara com uma montanha, e aí você fala em nome de Jesus, mas nada aconteceu. Mas você falou no nome de Jesus, no nome de Jesus, mas nada aconteceu. Então os discípulos talvez poderiam dizer o seguinte: como nós somos da comitiva de Jesus, não há demônio que vai nos vencer. Vamos lá, em nome de Jesus sai. O demônio não saiu. E fica dizendo para eles: vocês não têm autoridade para me expulsar. Porque não é só estar na companhia de Jesus que vai dar tudo certo. Você precisa ter comunhão com Ele. Bom, era isso que Jesus esperava. Talvez agora a gente entenda por que Jesus não levou todos os discípulos para o monte da transfiguração. Quantos discípulos eram, gente? Quantos discípulos eram? 12. Jesus não levou todos para o monte. Pelo menos naquele monte da transfiguração só levou 3. Por que os outros não? Sabe lá, né? Bom, Jesus sabe, né? É tanto que a situação lá embaixo dizia tudo. Mas Jesus desce e traz uma explicação para eles: se vocês estiverem em mim, se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem será feito. Amém, pessoal? Tudo. Eu quero desafiar para você nessa palavra hoje, e agora encerro mesmo. Coloque toda a sua confiança, a sua fé, mas viva isso intensamente. Aí pode vir o demônio
chefe, pode vir até mesmo o Leviatã. Está repreendido, né? Pode vir até o Leviatã, venha. No nome de Jesus, eu venço você, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho colocado a minha vida. E assim você vence. Deus honra a sua fé. Então vença essa doença, vença esse medo, vença essa angústia, vença essa depressão. Viva intensamente o Deus que você serve. Você não serve a um Deus morto, você não serve um pedaço de pau, você não serve um pedaço de gesso, você serve um Deus vivo. Quem crê nessa palavra, diga eu. Fica de pé e glorifica bem forte o nome do Senhor. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.